Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento Solution Focus, eu gostaria de trazer um tema para a reflexão. O tema é cultura organizacional. Esse é um tema que é de suma importância dentro das organizações, mas muitas vezes não é dado a devida atenção. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de trazer uma história para vocês. Uma história que eu vivenciei na prática. Certa vez, em um estabelecimento da região, um estabelecimento comercial, eu fui trazer uma inquietação que eu tive sobre um produto, realmente uma reclamação sobre o produto. Sentei na frente do atendente, na frente da sua mesa, e comecei a trazer quais eram os problemas. E ele foi me trazendo também quais seriam as tratativas que seriam dadas. Em algum momento trouxe alguns questionamentos, claro, sempre de uma forma bem tranquila, bem calma, mas em algum momento ele não soube responder aquelas questões e acabou saindo um pouco do controle, de forma até emocional, às vezes até ficou muito nervoso, se excedeu em certos momentos. Aí eu comecei a observar, falei, nossa, mas é muito estranha a situação, porque eu não levei aquela reclamação, aquilo, para onde deveria chegar. Olhei também atrás da mesa dele e estava lá um quadro muito bonito, muito bem assim, emoldurado, onde estava a missão, a visão e os valores da empresa. Ou seja, quais são as condutas que norteiam a empresa. E eu falei, mas não pode. Então, inclusive, dentro ali da parte de valores, tinha ali algumas questões que não poderia levar e chegar naquele ponto que chegou. E eu comecei a observar ao redor. Observando ao redor, comecei a observar a postura do gerente, a postura dos outros funcionários, como que eles trabalhavam e vi muita similaridade na postura das pessoas. E comecei a observar, não, isso não é um problema específico do atendente. Isso é um problema da cultura organizacional da empresa. Eles tinham realmente algumas definições ali, como eu já falei, na missão, visão e valores, naquele quadro na parede, que seriam formas de conduta, seriam formas de como a cultura da empresa deveria funcionar. Ou seja, aquilo que molda a cultura da empresa. O jeito de ser da empresa. Isso é cultura. E por que isso não aconteceu? O que essa história tem a ver com cultura? Tudo. Então fica aí, pessoal. Fica aí que daqui a pouquinho nós vamos discutir um pouco mais e aprofundar um pouco mais dentro do tema cultura organizacional e ver quais são os impactos que ela traz em produtos, serviços e principalmente ao cliente. Ok? Um grande abraço e até já! Olá pessoal, voltamos ao nosso tema cultura organizacional. Mas agora você deve estar pensando, Fábio, a Solution Focus ela atua com o processo de melhoria contínua. Então, sistemas de produção, TPM, World Class Manufacturing, que tem base aonde? No Kaizen, no Lean Manufacturing, que está voltado mais o quê? A processo. Mas o que tem a ver a cultura organizacional? Eu digo para vocês que tem tudo a ver, pessoal, porque envolve pessoas. Uma cultura organizacional forte, com certeza o processo de mudança é muito melhor, muito mais rápido. Tanto que o slogan da Solution Focus é desenvolvendo pessoas e aprimorando o processo. Primeiro, trabalhe-se com pessoas, pois são as pessoas que o quê? Que criam os processos. São as pessoas que melhoram os processos. Como que uma pessoa vai mudar o processo dela se ela não entende o processo de mudança? Se ela não entende o que ela vai ganhar com isso? Então, pessoal, primeiramente trabalhe-se a cabeça das pessoas. Muitas vezes o que o pessoal fala hoje de mudança de visão, de mudança de percepção, de mudança de comportamento, é chamado mindset, que nada mais que isso. Mudando a forma de pensar, agindo na forma de pensar, trabalhando na forma de pensar. Então, quando nós entramos com o processo de melhoria contínua, faça um processo de gestão da mudança, onde todos os processos relacionados a pessoas são mapeados primeiramente. E depois nós entramos nos processos mais específicos
que são de mudanças de processos de trabalho, de operação, de máquinas e equipamentos. Bom, pessoal, mas antes de nos aprofundarmos no tema cultura organizacional, não tem como nós prosseguirmos sem eu falar da pirâmide organizacional. Pirâmide organizacional é uma estrutura hierárquica da organização em seus níveis, que nós podemos verificar aqui. Tá? Nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Começando pelo nível estratégico, é onde concentram-se os diretores, CEOs, presidentes das empresas, proprietários, no nível estratégico. Mas qual é a principal responsabilidade das pessoas que ocupam esses cargos dentro desse nível da organização? É a visão de negócio, visão de futuro, prospecção, estar olhando à frente. Ou seja, onde fazem a estratégia da empresa, o planejamento estratégico da empresa. Ok? Depois nós temos o nível tático. O nível tático nós estamos aí com as gerências. As gerências fazem aquele elo de ligação entre estratégico e operacional. Então, depois, esse planejamento estratégico é desdobrado em planejamentos táticos. Quais serão as táticas para atingir aqueles objetivos que foram traçados no planejamento estratégico? Bom, aí nós temos o nível operacional, onde encontram-se as lideranças a nível de supervisão, de coordenação, que são responsáveis por distribuir aquelas atividades, aquelas metas, aqueles objetivos que foram traçados dentro do planejamento tático, que está alinhado ao planejamento estratégico. Ok? Bom, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós queremos chegar um pouco para entender o planejamento estratégico, da onde vem a cultura de uma empresa. Ok? Vou trazer uma imagem aqui para vocês. Essa imagem eu gosto de utilizar muito, que é do professor Bruno Rocha Fernandes. Até inclusive foi meu professor no curso de especialização de planejamento e gestão de negócio. E essa imagem, eu gosto muito dela. E trago a visão de como é a elaboração do planejamento estratégico, de uma forma rápida e sucinta. Nós temos um negócio, tá, da empresa, seja qualquer ramo de negócio. Depois nós temos um trabalho que é feito, que é a análise, ou seja, a matriz SWOT. A matriz SWOT, o que ela faz? Ela faz a análise do ambiente da organização, esse ambiente externo, onde é analisado quais são as ameaças e oportunidades que a empresa tem, ok? Dentro do mercado, dentro do ambiente externo. Depois nós temos a análise da organização no que diz mais respeito ao ambiente interno, onde são os pontos fortes e os pontos fracos. Quais são meus pontos fortes? O que eu posso melhorar desses pontos fortes ainda mais? Quais são meus pontos fracos? O que eu preciso fazer para eliminar esses pontos fracos? Feita essa análise de ambiente e da organização, nós vamos para quê? Para a missão, visão e valores da empresa. Esse é o momento onde define a missão, que é qual a razão da existência da empresa. Normalmente responde a pergunta, para que existe? Para que existe a empresa? Depois é traçada a visão, aonde a empresa quer chegar, o que ela quer ser, quanto tempo ela quer chegar. E depois é definido os valores da organização. Esses valores são princípios morais de conduta que norteiam a organização. Ou seja, que todos precisam trabalhar da forma para que a organização atinja seus objetivos. Depois é definido objetivos gerais, tá? Depois estratégias gerais para cada área específica dentro de 4 níveis da organização. Gestão de pessoas, produção e operações, cliente e marketing e finanças. Ou seja, tudo que se é trabalhado é para atingir um retorno financeiro dentro da empresa. Mas para fazer isso, eu tenho que trabalhar bem nessas dimensões. Até a gestão de pessoas ali eu deixei em vermelho porque é uma dimensão de suma importância. E a cultura organizacional está muito ligada ali, ok? Depois nós temos outros processos de integração, integrar todas essas áreas, ok? A implementação e o momento de aprendizagem. A aprendizagem das pessoas que estão conduzindo o planejamento estratégico e das pessoas que estão abaixo dessa estrutura. Mas, pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é mais específico dentro da missão, visão e valores, que nós já falamos. A missão, a visão e os valores é que definem a cultura organizacional. Missão, razão de existência, é muito filosófico isso. Para que a empresa existe? É a razão. É a mesma coisa que eu perguntar para você qual a razão da tua existência. Isso é muito sério, ok? Qual a visão da empresa?
Quando nós falamos da visão, aonde ela quer chegar, a mesma coisa que eu pergunto para você. Aonde é que você quer chegar também? Quais são seus objetivos? Quais são suas metas? Aonde você quer chegar em curto, médio e longo prazo? Você tem prazo para isso? Então é muito importante. Isso aí faz a nossa carreira, faz nosso propósito de vida também. E quais são os valores, os princípios que norteiam as relações, que norteiam o meu comportamento e que eu quero que norteie o comportamento das pessoas que trabalham na empresa. Quais são os princípios e valores? Ok? Quais são, pensando agora, quais são os seus valores? Pensando em você, não em empresa, para ficar uma forma de entender melhor. Com qual aquilo que você é pautado as suas relações e a tua conduta dentro da sociedade? Na empresa não é diferente. Agora, pessoal, muitas vezes falo, por que realmente a cultura não funciona? Por que naquela passagem, naquela historinha que eu contei para vocês lá no começo, a missão, a visão e os valores não aconteceram na prática? Por que o atendente, muitas vezes, não seguiu aquilo que estava lá? Por que foi? Ao analisar o ambiente, eu comecei a observar que o gerente também não agia de uma forma conforme os princípios, conforme a missão, a visão e os valores da empresa. As outras pessoas não estavam agindo também naquele momento. Por que será? Pessoal, eu digo para vocês, por isso que eu quis trazer a pirâmide organizacional para vocês aqui. Nada ocorre em uma organização se não for de cima para baixo. O nível estratégico ele precisa dar o exemplo para o nível tático e o nível tático precisa dar o exemplo para o nível operacional. Se eu não atuo realmente naquilo que eu digo, que eu acredito, daquela forma no meu dia a dia, dificilmente as pessoas vão seguir outras questões relacionadas ao trabalho, como atingimento de metas. As pessoas não vão sentir-se como donos da empresa. Principalmente no ambiente hoje que nós vivemos com a informação muito democrática, uma informação muito aberta para as pessoas, onde todo mundo tem acesso à informação. Nós vemos muitas vezes, tem aquele talento dentro da empresa. Puxa, ele tem tanto conhecimento, ele tem tanta informação, tanta coisa para agregar, mas por que ele não entrega? Se a pessoa não sentir realmente que aquilo é verdadeiro, ela não vai fazer de cima para baixo. Ela não vai fazer aquilo lá no local, no ambiente de trabalho dela. É o que aconteceu na história que eu contei para vocês. E impacta onde? Impacta no cliente. Interessante. Uma empresa que produz, você tem um exemplo de serviços, de parte comercial, mas para uma empresa que presta também, que fabrica produtos. Como que está a cultura? A cultura impacta na produção. A cultura impacta na qualidade do produto que está saindo. E quem está pegando naquele produto muitas vezes são pessoas. Pessoas estão observando. Pessoas são muitas vezes, e na grande maioria das empresas, são o último contato com o produto. E como que está aquele sentimento da pessoa? Como que ela está vendo aquela cultura organizacional? Como que ela está sendo tratada dentro da empresa? Aquilo está refletindo realmente? Aquilo que está na parede está refletindo na prática? Então a cultura organizacional é de suma importância para todo o processo de implantação de mudança dentro de uma empresa. O nível estratégico são os primeiros a dar o exemplo. O nível tático a replicar o exemplo ao nível operacional, para que todos possam ver que aquilo não passa realmente só de um quadro na parede. Aquilo é prático. Então, pessoal, não adianta nos iludirmos. Nada ocorre que não seja de cima para baixo. É a questão do exemplo. Com certeza, naquele exemplo daquela história que eu dei para vocês, se viesse de cima para baixo aquilo que estava escrito na parede, realmente na prática, o desfecho da história seria totalmente diferente. Seria outro. Então, com isso, chegamos ao final do nosso Momento Solution Focus. Hoje é o tema Cultura Organizacional. Faz sentido para você? Se faz, pessoal, pense nisso. Deixe seu like aqui e deixe seus comentários abaixo. Também traga, pessoal, temas que vocês tenham de interesse para serem discutidos, para serem explanados. Ok? Um grande abraço e até mais.